ouvindo? O pessoal do som tá ok aí? Gravando? Então vamos lá, gente. Sou Pedro Medeiros Muniz, sou advogado criminalista, vou fazer a mediação aqui dessa mesa, que pretende conversar um pouco sobre esse ato tão importante, né, do lançamento dessa associação. Vou apresentar todos aqui da mesa, começando da esquerda aqui, com o nosso querido Del Rolho, né, da associação Astrogildo Pereira. Ao seu lado, também o nosso queridíssimo Belisário Santos Júnior, da Associação Internacional de Juristas. Comissão. Ao meu lado aqui, o nosso professor querido, Jorge Soutomaior, nosso anfitrião aqui da sessão. Ao meu lado aqui, direito, a doutora Olga Cardoso, ex-integrante da Comissão Nacional de Debate. E à minha direita, Ney Strozak, advogado do MST e grande amigo também. Vou dar início aqui, passando a palavra para o nosso anfitrião, o professor Soutomaior. Bom, gente, uma boa tarde. Boa tarde. Todos, né? É importante. Queria aqui iniciar nessa condição que me foi dada aqui de anfitrião, né? Mas na verdade eu estou aqui participando, integrando essa iniciativa, né? De tantas pessoas e acolhendo institucionalmente essa atividade na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, também pela importância de que um ato como este, né, com esta configuração, com esta qualidade, com esta militância, com as pessoas que integram, né, essa iniciativa, seja realizado na Universidade de São Paulo. Né? Porque nós não podemos esquecer que a Universidade de São Paulo contribuiu muito para o golpe de 64, contribuiu muito para a ditadura, contribuiu muito para o ato institucional número 5. Gama e Silva era reitor da Universidade de São Paulo e ministro da Justiça à época. Depois, Alfredo Rosaide, também da Faculdade de Direito, foi ministro da Justiça logo na sequência, né? E também foi reitor da Universidade de São Paulo e também integrante aqui da Faculdade de Direito. Nós também devemos lembrar que a Universidade de São Paulo não levou adiante a sua memória quanto a isso, né? E mesmo tanto quanto a Faculdade de Direito. Os procedimentos de reconstrução de memória na universidade e na faculdade foram simplesmente extintos. Talvez porque esta história não interessasse ser contada neste espaço específico. Então, usar esse mesmo espaço para recontar essa história, para contar de novo essa história, é um ato de insurgência, um ato importante. É assim que nós devemos começar a reparar todos os danos e todos os sofrimentos que foram cometidos nesse período trágico da nossa história. Então, não só estou aqui nessa condição de acolhimento, né, mas também de impulsionar, né, para que essa atividade se desenvolva nesse espaço, a partir de tantas pessoas que estão integradas a essa história, e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, né, nesse espaço que, em algum momento da história, foi um espaço arredio a tantas das pessoas que aqui estão, familiares, enfim. A gente até estava discutindo ontem, né, Ney, quem são as vítimas, né, da ditadura civil empresarial militar, né? Eu até em algum momento disse, não, eu não sou vítima, né? E reparo a minha fala, porque todos somos, né, de uma forma muito direta ou indireta, né? E aí eu até lembrei que meu pai também, né, como era um militante político, sofreu consequências. Depois de muito tempo que eu entendi por que eu morei em tantas cidades quando eu era
pequeno. A cada 2 meses a gente trocava de cidade, porque era um processo de represália. Então todos nós, né, estamos sofrendo até hoje. E sofremos até hoje exatamente porque essa história não foi contada, as reparações não foram feitas, as responsabilidades não foram estabelecidas. E a história está se repetindo, porque a impunidade, nós pagamos pela impunidade. A impunidade nos causa um mal a todos nós até hoje. Então, muitíssimo obrigado, parabéns a todos. Dando continuidade, eu vou passar a palavra para a doutora Rosa, tá bom? Por 7 minutos. Boa tarde a todas e a todos que nos veem e nos escutam. Essa forma de saudação realmente eu acho muito democrática e gosto de repeti-la, nos iguala muito. Vocês acabaram de ver um sindicalista, eu acho, falar aqui e outro. E sempre a forma de saudação é essa. Mas eu queria explicar um pouco e muito brevemente qual é o significado desse ato que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui fazendo um ato fundacional de uma associação que nós até pensamos em chamar Associação de Juristas, porque nesse momento nós sentimos muita necessidade de uma ajuda de operadores do direito para prosseguir nessa luta que nós estamos desenvolvendo há mais de 10 anos. Lembrarei depois os passos dessa luta. Mas, então, aqui é apenas um ato de fundação política. Ou seja, nós não estamos discutindo aqui, nesse momento, estatutos, nem questões políticas, nem questões de conteúdo, nem questões relacionadas com a problemática da reparação. Nós estamos dizendo aqui, com a nossa presença, e é somente isso, é a presença de vocês aqui, dizem que vocês estão de acordo com a fundação dessa associação, que nós pensamos que podia ser uma associação de juristas em sentido largo, significando estudiosos do direito, interessados no direito. Mas depois vimos que não seria correto, seria estreitar o que nós queremos fazer com essa associação, chamá-la de uma associação de juristas. Na verdade, é uma associação de ativistas político-jurídicos. Político é uma associação política e jurídica, no sentido que nós queremos e vamos ter aqui, e necessariamente precisamos ter, pesquisadores, os pesquisadores que se ocuparam das pesquisas até agora, as vítimas que são os beneficiários de nossa ação, exatamente operadores de direito e outros profissionais que queiram nos ajudar. Por que essa associação se tornou necessária nesse momento? Nós tivemos uma luta, um trabalho vitorioso, que veio desde a Comissão da Verdade, quando nós decidimos que se não era possível no Brasil lutar contra os crimes, incriminar pessoas por crimes cometidos, crimes de lesa humanidade, militares que cometeram esse crime, porque o Poder Judiciário não aceitava isso, porque havia uma lei de anistia, nós compreendemos que havia, no entanto, uma jurisprudência no Brasil que aceita que nós lutemos por reparações, que nós denunciemos danos materiais, danos morais sofridos a partir exatamente desses crimes cometidos, desses crimes de lesa humanidade. Então, esse é um caminho de luta e nós começamos a construir esse trabalho. Esse trabalho correspondeu, significou localizar, entender quais foram as empresas, né, porque nós queríamos denunciar essas empresas que perseguiram os trabalhadores, que cometeram violências, que torturaram, que foram cúmplices da ditadura e que merecem, precisam ser responsabilizados por isso. Nós fizemos isso, identificamos um conjunto de empresas, hoje nós temos 14 já bem identificadas. Nós procuramos pesquisadores para construir grupos de pesquisa, para pesquisarem melhor o que nós tínhamos identificado
e construímos muitos grupos de trabalho. Eu, particularmente, trabalhei com o grupo da Petrobras, mas outros trabalharam com o grupo da Folha, da Fiat, da Embraer e assim por diante. E esses grupos foram formados. Nós procuramos uma universidade que nos ajudou fazendo uma seleção de pesquisadores que pudessem assumir a responsabilidade de fazer essas pesquisas. As pesquisas foram feitas, as provas foram coletadas, nós fizemos relatórios dessas pesquisas. Olha quanta coisa, vocês podem dizer, o Neto está sempre me chamando para reuniões e isso não avança. Não, avançou muito difícil fazer isso. Nós temos 14 pesquisas já feitas, escritas. A agência pública publicou os informes simplificados desses relatórios. E nós entregamos já ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho esses trabalhos para que sejam feitos inquéritos, ou seja, investigações pelo Ministério Público do que nós relatamos em nossas pesquisas, para que a partir dessa investigação os autores, no caso seriam os representantes das empresas, sejam chamados, sejam informados que nós temos todas aquelas provas contra eles e que sejam chamados a fazer um acordo conosco. Nesse acordo, nós já queremos pedir aquelas reparações que cada grupo de pesquisa estimou, acordou, conversou com os vitimados daquela categoria e considerou que essas que aquela categoria seria, as reparações mais adequadas seriam aquelas reparações que esses processos de dano envolvem, que são indenizações materiais. Mas há também um conjunto de outras reparações que devem ser diferenciadas, conforme sejam trabalhadores, quilombolas, populações indígenas. Por exemplo, nós não sabemos se a população indígena vai se interessar por ser reparada através de uma bolsa de estudos ou de um museu de determinada forma. Isso tem que ser conversado com os vitimados. E agora chegamos ao momento de fundar essa associação, que é o que estamos fazendo hoje, através de palmas, de gritos, da nossa presença, sentadinhos aí, com paciência, para levar esse ato até o fim. E eu vou cumprir minha parte. Eu vou terminar acordado aqui. Mas, então, nós temos que fazer hoje essa fundação política e o passo seguinte será uma comissão, que foi ontem um núcleo provisório de pessoas que estão mais ligadas ao IEP, entre os quais eu me situo e digo, aceito essa missão. Não é nenhuma maravilha, mas é fazer os estatutos dessa associação, que devem ser o menos rituais, o menos formais, que devem ser menos hierárquicos, para que as pessoas possam participar. E eu acho uma coisa importante também, que a gente pense em formas de financiamento que não sejam aquelas tão já repetidas, né, que você é chamado para financiar, para contribuir mensalmente com uma coisa que você não sabe para que vai ser. Que possa criar esse financiamento vinculado a projetos em que você adira emocional, intelectualmente, você acha que aquele projeto é importante, então você vai contribuir. Nós temos que pensar algumas novidades para esses estatutos. Então é isso. Obrigada. Desculpe. Agora eu vou passar a palavra para o Ney. 7 minutos, tá, Ney? Faltando 2, eu vou embora. Uma boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Agradeço muito o convite para fazer essa breve fala, essa breve exposição aqui no dia de hoje, nessa tarde. Uma alegria enorme ver tanta gente aqui nesse nosso auditório. É pena a gente tem pouca juventude, mas eu acho que essa é a esperança da gente sempre alcançar o nosso plano público da juventude.
Mas me coube a tarefa de falar um pouco sobre por que uma associação, e aí eu diria, associação de vítimas do golpe de 64. Vítimas não apenas aquela que foi presa e torturada. Porque o golpe de 64, depois continuou em 2016 com a retirada da Dilma, e agora, no dia 8 de janeiro de 2023, que agora o relatório da Polícia Federal descreve nos detalhes. É a mesma turma do golpe de 64. É a mesma orientação, é a mesma filosofia. Quais os danos que o golpe de 64 trouxe ao Brasil? Danos pessoais, individuais, danos coletivos e danos difusos. A sociedade que nasce depois do golpe é uma outra completamente diferente daquela que estava para nascer com o governo Jango, lá em 62, 63, com as reformas de base e com a participação popular no governo do Jango. Nós temos uma outra sociedade daquela que estava para nascer. Evidentemente, portanto, aquele que foi atingido do ponto de vista pessoal, ele pode ir para a justiça ou para a comissão de anistia, seja estadual ou a comissão de anistia nacional, pedir uma reparação em seu nome. Mas como buscar uma reparação coletiva e difusa? Quem vai na justiça ou na comissão de anistia vai com o seu CPF. Para pedir uma reparação coletiva e difusa, não há outro caminho no nosso sistema de justiça a não ser ter um CNPJ. Evidentemente que para ter um CNPJ, uma associação devidamente constituída, há um risco muito grande, porque pode ser aparelhada, pode ser utilizada para seus fins pessoais, mas a nossa compreensão e a conclusão que chegamos é que esses riscos não podem impedir de realizar o desafio de termos uma associação nacional congregando todas as pessoas que quiserem participar para o quê? Entre outras coisas, pegar o relatório da Comissão Nacional da Verdade e ver quais os danos coletivos e difusos foram cometidos e ir para a justiça reclamar. Se as empresas participaram e financiaram a tortura, esta associação vai dizer: olha, senhora Volkswagen, senhora Folha de São Paulo, você contribuiu, está aqui o documento. Nós queremos 15 bilhões de vocês. E para onde vai esses 15 bilhões? Nós queremos mais filmes como esse, Ainda Estou Aqui. Mas muito mais real, né? Muito mais com o dedo na ferida, porque sempre o PSDB, né? Não retira, evidentemente, o seu papel para levar para a sociedade o debate. Mas é necessário que seja apontado o dedo aos torturadores e a quem contribuiu. Quem vai poder levar para as escolas, associação, sindicato, universidade, o debate sobre a memória, a verdade e a reparação? E individualmente nós todos estamos envolvidos nessa tarefa. Mas quem coletivamente pode fazer isso? Eu, quando estava na comissão de anistia do Ministério da Justiça, eu sempre via lá os pedidos individuais de reparação. E ficava sempre me perguntando: moço, cadê uma associação das pessoas que foram perseguidas? Uma associação que congregue uma esperança coletiva e não apenas individual. Esse é o desafio. É termos um CNPJ que seja um instrumento de luta. E vejam, a luta política, ela é perene. Ela sempre existirá. Mas a diferença é que, tendo um instrumento jurídico, nós podemos, entre outras coisas, nesses acordos que estão sendo feitos nos tais com as empresas, pedir um valor gigante para ser aplicado nos interesses coletivos, na permanência e na busca pela educação dos nossos jovens e adultos, o que foi a ditadura. E só poderemos fazer isso com dinheiro. Não há outro caminho de chegar onde nós queremos chegar sem dinheiro. E não adianta daí o Ministério Público fazer a sua parte no Estado e dizer: olha, eu vou administrar aqui um volume X de recursos indo para o Fundo de Direitos Difusos. Mas espera aí, onde estão as organizações que foram atingidas
pela ditadura, os sindicatos, os militantes, aí tem uma razão de ser de uma associação. Pode ter outras, mas é importante nós pensarmos coletivamente como acionar o Poder Judiciário e disputar as mentes e corações da sociedade. Espero ter contribuído de alguma maneira. Agora eu passo para o Del Roio. É o seguinte, bom, companheiros, é claro que é sempre uma felicidade encontrar, estar nesse tipo de reunião, onde nós encontramos pessoas, companheiros e companheiras, que lutamos juntos em diversas fases da história. Como já temos décadas e décadas acumuladas, eu vejo aqui companheiros de 64, de 67, de 70 e por aí vai. Eu vejo até companheiros na luta desesperada contra o bolsonarismo, que depois venceram naquele momento. Isso é uma maravilha. Dá muita força física. Eu quero só falar uma coisa, porque a fundação, a criação dessa entidade é o que nos une aqui. Ela vai ser feita. Então, é isso. Vamos só dizer, votamos, estamos a favor, vamos fazer. Mas eu quero recordar um pouco como começou tudo isso. Começou na Comissão da Verdade. Na Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade tinha essa extraordinária pessoa que está sentada ali, que é a Rosa Cardoso, que era uma das comissionadas da comissão. E aí que o doido do nosso cara do IEP, aí que ele queria que nas comissões da Comissão da Verdade não tinha classe operária. Tinha vítimas de tudo quanto era tipo. Era um trabalho imenso, mas faltavam os trabalhadores como tal. Tinha trabalhadores torturados, trabalhadores desaparecidos, mas aquilo que eles tinham sofrido não tinha uma comissão. Aí foi inventada essa comissão, foram todas as centrais sindicais, todas estavam presentes, porque eu me recordo disso, eu me recordo que eu fui pegar junto com lá o nosso amigo, e com a cobertura da Rosa, porque ninguém mais queria essa comissão, porque o trabalho era tanto, e tinha que terminar esse negócio, ninguém mais queria. Foi a Rosa que deu a cobertura, foi ela que impôs essa discussão e essa criação, que foi no escritório da Presidência da República, da Dilma Rousseff. Temos também que recordar isso, aquela grande companheira Dilma Rousseff. Então, Rosa, é uma felicidade te ver aqui, te ver combativa como você foi em toda a Comissão da Verdade, extraordinária. E nesse caso específico, tudo que nós devemos a você. Também nesse caso específico, em outras coisas também. Então, eu acho que o que você falou é orientação. É a orientação que nós vamos ter que seguir. Vamos ver os detalhes, mas é o que nós vamos seguir. Dito isso, não tem mais nada que dizer. Vamos trabalhar, cada um, naquilo que pode construir. Então, um abraço a todos, boa luta, mais uma vez, e vamos para frente. Agora eu passo a palavra para o Belisário. Não sei. Já ganhei 2, tá vendo? Gente, acho uma honra estar aqui. Com a Rosinha, com todos os companheiros da mesa, com o Jair. Eu vi o Del Roio e acho que eu errei dizendo que era o mais antigo. Mas eu sou talvez o mais antigo admirador. Não dou a palavra mais para o Del Roio falar. Eu queria dizer aqui, que foi uma homenagem também a Jair Cris, que é o ato fundacional de uma nova associação. O professor Jorge aqui lembrou perseguições aqui na Faculdade de Direito, desacertos, enfim, várias coisas. Eu queria lembrar 2 estudantes que foram assassinados. Um já tinha se formado, mas a referência deles é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Leonardo Rocha e Arnon Praz. São companheiros que foram assassinados. O Centro Acadêmico 11 de Agosto, há pouco tempo, fez uma homenagem
para eles, não conseguimos achar família ainda. Ainda outras homenagens a serem feitas, tal como celebrar a pós-graduação que eles não conseguiram fazer, ou dar-lhes a graduação que eles também não conseguiram terminar. Então, talvez a minha fala pequena, curta, seja uma homenagem a Leonardo Rocha e Arno Paz. Bom, eu estou falando do lado de uma ilustre membro, é assim que fala, membro da Comissão da Verdade, cujo relatório final, uma maravilha, não foi sequer considerado pelos governos seguintes. Ainda temos que recuperar isso bem. E, portanto, não se sabe tudo, né? Acho que Rosinha concorda comigo, não se sabe tudo sobre o que aconteceu. A cada livro alguém revela alguma parte do que aconteceu, algum detalhe. Há trabalhadores no campo, há quilombolas que ainda terão o que dizer sobre o que lhes aconteceu. Há empregados de grandes empresas agrícolas que também deverão fazer o que aconteceu. Eu corri o Pará nesses últimos tempos e vi que a democracia não chegou lá. A democracia não chegou lá. Eu vi fotos e filmetes de homens armados de balaclava enfrentando pessoas do campo com um facãozinho. E eles com armas pesadas. Então a democracia não chegou no campo, não chegou no Pará. A Comissão Arnes, que fez esse trabalho da Missão do Pará, a gente está dialogando com enfim, o Ministério do Paulinho Teixeira. Estamos discutindo com o Ministério da Justiça e outros ministérios para saber como o relato final, que foi de maio do ano passado, apresentado em junho, pode ter algumas vamos dizer, conclusões ratificadas pelo governo federal. A gente para aprender. Lá quem foge é a vítima. Os 200 mandados de prisão sem cumprir estão sossegados ali, andando e tal. Então a democracia não chegou lá. Ou seja, com isso eu quero entender que não se sabe tudo do que aconteceu no Brasil. O passado é incerto, né? Como disse alguém. O passado ainda não se sabe. E isso acontece hoje. Nós estamos falando da ditadura, mas isso acontece hoje. Aconteceu no governo Bolsonaro, no governo autoritário de Bolsonaro. Muito bom. O ato fundacional dessa associação é de extrema importância contar com todos vocês. Os atos de memória e verdade são fundamentais, né? Todos sabemos, não é o caso aqui de explicar. As reparações deverão seguir a Resolução 60, que é uma amplíssima resolução da Organização das Nações Unidas. Ou seja, ninguém vai dizer que alguém bolou isso, não. O sentido de reparação é trazido pela Resolução 60, ou seja, não é para ficar em indenização e outras coisas só. Tem várias outras coisas, satisfação, enfim, tem 5 pontos fundamentais em cada pedido de reparação, que vai desde a indenização, que é importante, mas também a construção de um sistema de educação diferenciado e outras coisas, né? É como aquela história da Câmara Corporal. Tudo bem, o governador topou fazer a Câmara Corporal, mas não é isso. É mudar a mentalidade, é mudar a educação, é deixar as pessoas, como aqueles 15 coronéis que foram afastados, é deixar as pessoas preservarem a memória de uma força policial. Hoje o governo do Estado não controla a força policial. Veja, leiam, abram os jornais e vejam isso. Então, nós fazemos um ato de memória e verdade, mas temos que ter um olho na situação atual, que ela reproduz muito e muito o que aconteceu, às vezes até na ditadura militar. Eu estou encerrando. Queria dar uma notícia para vocês. A DPF dos 320 do PSOL corre ainda, Rosinha, corre ainda no Supremo Tribunal Federal, não foi julgada e ela discute um pouco diferentemente a DPF 153.
eu e o Rogério do Instituto Vladimir Herzog tivemos com o ministro Dias Toffoli e contamos para ele que os ministros do Supremo Tribunal Federal não podem votar 4 casos internacionais de milicos argentinos que nós extraditamos e adotar uma interpretação completamente diferente numa DPF nossa. Né? O ministro Toffoli ficou bastante interessado quando eu disse para ele: o senhor votou nesse caso. O senhor votou nesse caso do jeito que interessa a DPF 320. Ele disse que vai convocar. Desculpa, é bom uma coisa imprevista, mas não desse jeito. Né? O ministro Dias Toffoli disse que vai convocar, Ney e Pedro, ele vai convocar uma audiência pública para tratar desse tema que teria sido decidido lá atrás do 153, mas tem muita coisa depois daquele julgado histórico contra o voto do ministro Lewandowski. Né? E que tem muita coisa, tem a decisão da Corte Interamericana, tem muita coisa, tem para discutir o que é constitucionalidade, o que é convencionalidade, enfim, tem muita coisa que a gente... Não vou bater mais em você, prometo. Não vou fazer isso. Bom, por último, eu queria dizer o seguinte. Embora eu tenha feito muitos estatutos, eu coloco, vamos dizer, os advogados, já falei isso para o Neto, cadê o Neto? Eu já falei para o Neto, eu coloco todos os meus advogados para discutir essa questão da associação, para dar contribuição total. Tem umas coisinhas assim, tal, assado, que tem, né? Tem que colocar de jeitinho para não tomar algumas decisões contrárias. Né? Então, de qualquer jeito, a gente se coloca à disposição para discutir com você. Eu já esgotei meu tempo, Pedro, é isso? Nem se eu der outro... Tá bom. Eu agradeço, beijo a todos vocês. Beijando a Rosinha. Gente, agora é o seguinte, nós vamos para uma etapa muito importante, que vai ser, né, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para o Neto e depois abrir para todo mundo, mas antes eu quero dar alguns recados muito importantes. O primeiro é o seguinte, a Gabriela ali está com uma lista que é para todo mundo que queira ficar em apoio a essa associação. Por quê? Tem a parte burocrática, né? O estatuto, tem que fazer a assembleia, tem que assinar. Então, todo mundo que queira apoiar, estar mais próximo, põe ali, preenche todos os dados. Isso é muito importante. Mas, Pedro, por que eles não estão já fazendo a assembleia agora? O Brasilzão é gigante. A ideia é que nesse lançamento político, todo mundo que está aqui busque mais pessoas para comporem a associação, quanto mais melhor. Pesquisadores, ativistas, militantes, tá? Então isso é muito importante, vai passar a lista. Não é só preencher a lista, é falar, putz, tem tal amigo que eu tenho que chamar, tem o pessoal de tal estado. Então a ideia é reunir para mais ou menos fechar o estatuto até 15 de janeiro para ver se a gente põe de pé no primeiro bimestre de 2025, tá? Então vai passar a lista, é muito importante assinar. Vai passar a palavra pro Neto, e aí, de acordo com o tempo, 46 minutos, tá? Ele vai ter que sair, né? Então fica aí. Não combinado aqui. Tem um pessoal que tem prerrogativas. As pessoas são prerrogativas. É difícil, né? Não dá para concorrer com as prerrogativas. É o seguinte, gente. O que nós pensamos, algumas coisas que escreve um plano de ação. No texto aparece um pouco isso, só para a gente pautar. Primeiro, a gente vai se aproximar das entidades vitimadas. Quando um povo indígena diz lá, a pesquisa do Rodolfo está aqui, teve lá com o pessoal, o que vocês querem? Por exemplo, eles falaram, a gente quer que a firma, não fala empresa, né? A firma vem aqui e pede desculpa, vai no cemitério nosso, que não chama de cemitério, Campo de Santo, não sei como chamam,
e peça desculpa aos nossos mortos. Eles passaram com o trator aqui, estragaram tudo. Então tem questões que se a gente não conversar, nós decidimos quando recebemos o relatório, transferência do campo é difícil, né? Quando nós recebemos as 10 primeiras pesquisas, tinha uma reunião com os vitimados, qual foi a posição? Ninguém fala pelos vitimados. Só que os vitimados estão despreparados. Eles nem sabem o que é reparação. Então você tem que fazer um processo de interação, tem protocolos para isso. É muito difícil, porque nós não podemos obrigar o Ministério a fazer nada. Nós podemos propor, pressionar, sugerir. Osasco, por exemplo, estava aqui o Rock, não sei se já foi. Né? O último diretor vivo da greve de 68 é o João Joaquim. Tem um vivo de 68. Então, como é que faz? Como é que acha os vitimados? A Santina está lá em São Francisco? São José dos Campos. São José dos Campos. Não tem nem ano para sair de casa, até porque 89, 90, então é difícil, entendeu? Então, assim, é tudo. Tem prazer. Eu sei, não sai de casa, não tem conversa, entendeu? Porque também as pessoas, eles foram tão ofendidas, tão humilhadas a vida inteira, que não acreditam. Não acredita. O João Batista Canto, que é o grande nome de Osasco, o coordenador da JOC, Anso Valdemar Rossi, ele fala, eu fiz uma lista de 70 pessoas que nunca mais arrumaram emprego na região de Osasco. Ah, talvez tenha esse documento na sua casa, não procurei. Não, eu sei, ele falou isso. Segunda questão, a questão da promoção de uma cultura jurídica. Ou seja, nós não temos lá na Justiça da Transição, nem nas faculdades, nem no escritório de direito. O que nós temos é agora, com os casos mais horripilantes lá de Minas, das barragens, escritórios, são grandes corporações também litigando. Mas não é a nossa praia exatamente. Não é bem a nossa praia, é outra lógica. Então, o processo na Holanda, processo na Inglaterra, não é bem nosso pessoal. Nós chamamos eles do ano passado, vieram, nos ajudaram. O que vocês pensam? Como é que vocês fazem? Mas não é bem isso. É a questão mais ambiental, nem é os tipos de violações que nós trabalhamos. Suporte a atividades formativas, porque também às vezes o dirigente sindical ou dirigente da entidade acha que o seu advogado sabe. Não é para a gente dizer que ele não sabe. Ele diz, olha, tem isso aqui, tem experiência internacional, tem isso. No caso, o Vox traz de experiência, etc. Produção de materiais de subsídios, né? Até a pessoa escrever materiais didáticos, cartilhas, mas é isso mesmo. O que é isso? O que é justiça da transição? O que é reparação? Né? Da atividade dessa associação, acompanhamento dos inquéritos e de futuros procedimentos judiciais e extrajudiciais. No final, eu vou falar da reabertura do caso Vox, ontem, né, que a gente está acompanhando o tempo todo. A habilitação dos inquéritos para as entidades vitimadas, ou seja, nós temos que estar dentro do inquérito. Não pode ser palpiteiro. Essa entidade que pegou dinheiro no Carrefour, aí, as pessoas que pegaram, são os malandros. Entendeu? Eles estão entrando em tudo quanto é lugar que está tendo informação no Carrefour e pediram 11 milhões, 12 milhões, e estão pegando boa parte do dinheiro para fazer o que eles querem fazer. Não é isso que eles querem fazer. Não é isso. É cortesia para ficar alheio. Procure o caso do Carrefour. Tem uma vez que barbaridade, que foi a bandeira que os caras ganharam em cima do caso do Carrefour, que ganharam muitas vezes mais que a família do Beto, aquele rapaz assassinado por pancada. Tá? Processo de escuta amplo, qualificado e especializado. Apoio a pesquisas. Nós tínhamos uma sorte enorme, porque as equipes que ganharam, que tem vários, lá no Unifesp em 2021, que ganharam acesso à pesquisa, todas são de gente militante. Então, todo mundo continua fazendo alguma coisa, com uma muito boa cooperação com o Ministério Público. Muito boa cooperação. São consultores, são seu texto. A abertura daqui das empresas. Lá, até se tem esse outro. Lá em Patinga, tivemos junto lá na Patinga, o massacre em Patinga, ninguém sabe quantos foram mortos. Oficialmente 13, oficialmente 17. Tinha 70 caixões, tinha sangue para não sei quantos, né? Tem documento fiscal, tudo isso. O governo Magalhães Pinto. O que é que o cara da empresa falou para a doutora Rosa? Falou, olha,
Tem um galpão cheio de papel, as pessoas vão sua equipe entrar aí. A abertura aqui de empresa não é você ficar passeando no galpão de papel da empresa. É a empresa que tem a obrigação. Sabe que o Rodolfo, Paranapanema, eles foram lá ver o arquivo, lá tem documento que incrimina a empresa. Agora tem um problema, como que obriga esse documento que vocês viram lá, ser entregue para entrar no inquérito. Olha que loucura! Eles foram lá, viram os documentos, uma certa cochilada, todas as caixas separadas, né? Eles foram na sala errada lá, olharam os documentos, fotografaram algumas coisas, não sei se devia fotografar, mas é a prova que tem lá na empresa. Nós não estamos conseguindo tirar de dentro da empresa para entrar no próprio inquérito que incrimina a empresa. A Paranapanema atuou em toda a Amazônia Legal, toda. Foi a segunda empresa do Brasil na época, do tamanho do Bradesco. Pouca gente sabe disso. Tá? E a relação com o Fórum Verdade, Justiça e Reparação. O que é o Fórum? O Fórum foi uma iniciativa que nós fizemos, a partir da reunião da Unifesp, de 23, foi de 23, e em cada lugar que teve alguma violação, algum mal feito, como diz a doutora Rosa, e juntar todos os interessados nisso. Está caminhando devagar, não tem dinheiro para isso. E só vai dizer uma coisa, gente, se dá o IEP aí, o IEP tem só estagiários. Não tem um funcionário que não seja estagiário. Todos são essa meninada que passa por lá, alguém brilha o olho e leva embora. Por sorte nossa, são pessoas bastante interessadas na sua live, mas não temos como manter as pessoas. Não temos como manter. Então vamos aproveitando quem tem interesse político. Agora está uma equipezinha boa, completamente suficiente. Para organizar isso aqui, vai ter uns 2 suicídios, uns 4 separações, sei lá o que vai acontecer, umas 3 ondas de depressão, entendeu? Só que segunda-feira tem que fazer relatório de tudo isso aqui, né? Viu, gente? Antes de se matar aí. Bom, eu queria só chamar a atenção que ontem foi reaberto o caso Volks. Nós acompanhamos as demarches no ano passado. Tem uma pessoa preciosíssima que esteve aqui no ano passado para a parte de Carlos Rezende. Eu sabe tudo do trabalho escravo no Brasil. Nem ele sabia que ia ser reaberto o caso ontem. Não é mais um inquérito, é um ACP. Porque o Ministério do Trabalho cansou de esperar da Volkswagen. Falando com o Vanuc, falando com o Sindicato São Bernardo, falando com o Sindicato Alemanha, com o Metal. Qual a grande reivindicação nossa? Ter negociação. Nada de exigência. Tá? Nada de exigência. Não vou contar os detalhes aqui, porque a gente fez muita coisa junto com os alemães, as companhias da Alemanha, da Iniciativa do Brasil, não é? E a Volks um dia chegou em março do ano passado e falou que era mais brincar de conversar. Estou saindo da negociação. Hoje, gravando, hoje está saindo pelo IEP, falando do caso de Ricardo Rezende, está circulando já quem tem as coisas do IEP aí. Tá? Hoje já está circulando a partir da tarde, a entrevista com o padre Ricardo Rezende, porque o Sakamoto fez a matéria ontem, todo mundo reproduziu, porque no Brasil ninguém pesquisa, repórter, né? Um faz, outro copia, se você quer a matéria mesmo, a matéria não sei. Então, mas tem uma matéria hoje no Ricardo Rezende, dizendo o que ele acha disso. Ele fala, a saúde da equipe sangue novo Ministério, mas eu não entendo por que ficar 40 anos com essa papelada parada. O Jair já falou assim, não vai existir isso. Tá? Mas veja só, o desafio para nós aqui da associação. Nós enfrentamos inquérito da Volkswagen, agora é uma ação civil pública. Vai ficar 20 anos parado? Sabemos. Bom, então eu queria só. Pode, eu pedi 2 minutos, 1 minuto e pouco, do parte que o Rezende falou, muito rápido. É evidente que nada que a Volks faça vai reparar completamente o crime. Nada, né? Porque o morto não vai ressuscitar. Né? As dores de uma mãe que perdeu um filho não são enxugadas, não são enxutas por um dinheiro que se paga. Né? Mas é necessário, é um gesto simbólico. Né? E acho que a Volks, além de pagar, devia fazer um documento reconhecendo publicamente que ela errou. Né? Tem que reconhecer o erro. Né? E é também impressionante que, mesmo que a diretoria atual não tenha relação direta com o crime, por que ela não assume logo essa responsabilidade
apesar de tantas denúncias, tantas provas, tantas pressões, tanto o poder executivo quanto o poder legislativo e o judiciário ficaram indiferentes. O promotor da cidade não fez nada, o procurador não fez nada, né? Então, houve assim, uma omissão de todo mundo, né? Então, nós falávamos e não tinha resultado na nossa fala. Então, é claro, você podia dizer, porque 83 era a ditadura militar. Mas por que nos anos seguintes não houve nada? Por que o Ministério Público não se mobilizou? O que houve com o inquérito policial? Agora se buscou o inquérito policial, eu tenho peças do inquérito, mas o inquérito todo eu não tenho. Quando se buscou agora o inquérito policial, não se encontrou. O que se alegou é que toda a documentação da época foi incinerada, como às vezes a justiça faz. Que é um absurdo, né? Não devia incinerar documentos, né? Ainda mais documentos tão relevantes, né? Mas talvez por isso mesmo foram incinerados, pela relevância da documentação. Então, mas é espantoso para mim a omissão. Só agora uma nova leva de procuradores, 40 anos depois, né, é que essa leva de procuradores começou a agir. Eu estou muito ansioso, né, muito atento, né? São 40 anos, mais de 40 anos que eu estou esperando esse momento, e espero que tenha um desfecho favorável aos trabalhadores e ao país. Gente, tem um livro do senhor Volkswagen. O presidente da Volkswagen teve um delírio, eu falo igual o Fritz Carral, para quem viu o filme. É uma loucura. Produzir carro boi na Amazônia. Era o carro da Amazônia, era o boi. Era uma coisa incrível. E era acabar com o inferno verde. Uma coisa doida os caras fizeram. A cabeça alemã. E eles fizeram trabalho escravo em massa. Centenas de trabalhadores. Então, quando eu não vou contar o caso, mas quando a equipe vai lá, Expedito Soares, aqui da Volkswagen, que era deputado estadual, faz a denúncia, a partir do Ricardo Rezende, em 86, que vão lá, eu vou ganhar a sua prepotência, fala, pode andar aí. Andaram e encontraram o cara amarrado na calcinha da caminhonete e perguntaram para o cara armado, os caras armados, por que o cara está amarrado na carroceria? Não, porque ele estava fugindo, nós vamos buscar ele. Confissão de crime, coisa desse tipo. Pessoas que desapareceram, não conseguiram explicar, tudo isso é documentado, tá certo? Não, só vai dizer que fizemos à noite isso. Foi à noite. 9 horas da noite o Ricardo fez com a gente, não tinha como fazer durante o dia. O vídeo já está circulando, eu não tinha esse pedacinho para mostrar para vocês. Terminei? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem aqui atrás. Mais junta mais, ó, tem espaço aqui atrás pra quem for alto, ó. Tem espaço. Você pega pra trás, pra trás. Fica levantado aqui. Pega tudo isso, Manuela? Ó, os baixinhos aí, hein? Ó, o cartazinho na mão. Onde conta a cabeça? Cartazinho na mão, cartazinho na mão. Ó, digamos que primeiro aqui, depois lá. Rodolfo. Sem anistia! Tá difícil manter o sorriso. É nosso dia, companheiro.